E estamos na semana do Dia Mundial de Conscientização sobre a anemia falciforme. É uma doença genética e hereditária mais predominante no Brasil e no mundo. Segundo dados oficiais, estima-se que atualmente há entre 60 a 100 mil pacientes com essa doença falciforme aqui no país. A Bahia, o Distrito Federal e o Piauí são as unidades federadas de maior incidência da doença. Para entender como é que ela se manifesta e as formas de tratamento, a gente vai conversar a partir de agora com o médico especialista em hematologia pediátrica pela Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, o doutor Dairton Moreira. Ele que vai conversar agora com a gente, vai trazer todas essas informações para a gente entender melhor sobre essa doença, né, doutor? Muito bom dia para você e seja bem-vindo ao Notícias de Picos, doutor. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Muito feliz em estar falando hoje para as pessoas do sul do Piauí sobre essa doença tão importante e que maltrata muita gente, né? É uma doença considerada grave, né, doutor? Então, queria que o senhor conceituasse esse problema que, inclusive, exige um diagnóstico precoce, né? Até mesmo para otimizar o tratamento desses pacientes. Hoje a doença falciforme, ela já está presente no teste do pezinho, né, pelo SUS. Então a ideia é que a gente tente dar esse diagnóstico no primeiro mês de vida. Infelizmente a gente tem atraso, principalmente pelo SUS, esses resultados, mas a ideia é que a gente consiga dar o diagnóstico o mais rápido possível. Ela é uma doença que é um defeito genético que muda a característica da hemácia, né, que é a célula do sangue que leva oxigênio para todo o nosso organismo. Talvez é a célula mais importante do nosso corpo. E ela vai mudar a forma dessa hemácia. Ela, que normalmente ela é uma bolinha, ela fica em formato de foice. E por isso esse nome, falciforme, né, ele vem de foice, o termo. E essa hemácia em foice, ela é destruída pelo nosso organismo, e aí leva o paciente a ter anemia, né? Porque ele destrói as próprias hemácias do sangue. E além do mais, essa hemácia em foice, ela pode entupir pequenos vasinhos do nosso corpo e aí fazer as crises de dores que esses pacientes tanto sofrem. É uma doença que é predominante também em pessoas negras, não é isso, doutor? Não Não é? mais, sabe? Hoje, durante muito tempo ficou essa questão, a doença falciforme é só negro, só negro. Porém, o Brasil é um país muito miscigenado, sabe? Então a gente não pode mais afirmar ou dizer que essa é uma doença de negro. Eu, por exemplo, eu tenho um paciente branco dos olhos azuis que tem anemia falciforme, porque em algum momento na herança genética dele teve esse contato. Ela é original dos países da África, por isso que veio essa ideia do negro. Porém, como o Brasil, pela colonização dele, ele é um país totalmente miscigenado, no Brasil a gente não pode afirmar que é uma doença de negro. Ela pode acontecer em qualquer pessoa, assim, de qualquer cor. Olha aí, uma informação importante. Existem também mitos, né? Inclusive, essa questão da anemia, as pessoas associam tem anemia falciforme, é um problema no sangue, então pode ocasionar uma leucemia, um problema mais grave. Isso não pode ocorrer também, não é via de fato. São duas doenças hematológicas, né? A anemia falciforme, a leucemia é outra doença hematológica, mas elas são mecanismos diferentes, né? Têm características diferentes. Então, a anemia falciforme, ela não é leucemia, então ela é outra doença. Até o paciente com anemia falciforme, ele pode ter, como qualquer pessoa da população, em algum momento ter leucemia, mas não desencadeada diretamente pela anemia falciforme, não. Doutor, e as pessoas que têm essa doença, elas têm características, dá para observar, olhando para essa pessoa, identificar que ela tem esse problema? Depende muito, porque a gente tem vários graus de anemia falciforme. A gente tem paciente com anemia falciforme que ele tem uma doença leve, que ele praticamente não manifesta nenhum sintoma. Então, ele pode não ser pálido, ele pode não ter tantas crises de dores, ele pode não ser amarelo, né, de ter icterícia, né, que é no olho, a gente consegue avaliar. E, às vezes, ele passa desapercebido e que ninguém nunca vai dizer que ele tem algum tipo de doença.
Porém, a gente tem pacientes que eles já têm uma anemia crônica, já tem uma palidez mais importante, eles já têm essa icterícia de praxe, então a gente consegue avaliar que ele já tem algum tipo de doença. Mas também isso é um mito, porque a gente tem vários graus de doença, então a gente pode ter pacientes que são totalmente assintomáticos e que só vão ter sintomas durante as crises. E às vezes tem paciente que ele já é sintomático o tempo todo. Então, é como o senhor está falando aí, existem vários mitos, né, a respeito dessa doença, e por isso que é importante, né, a gente está nessa semana de conscientização a respeito dessa anemia falciforme, é importante levantar, né, essas observações que muitas pessoas não sabem. Mas, doutor, em relação às crises, os pacientes costumam ter crises que levam semanas. Quais os principais sintomas que ocorrem durante essas crises? Hoje, a principal crise aguda que esses pacientes possam ter é as crises de dores, né? Então, eles têm dor nos membros, dor no peito, dor na barriga, dor nas pontas dos dedos, nas pontas dos pés, né? Então, esse é o principal motivo que leva eles a irem no pronto-socorro, né? A gente até fala que alguns pacientes, eles sentem uma dor contínua. Então, imagina só a vida de um paciente que ele sente dor o tempo todo. E muitas vezes ele só vai parar de sentir dor quando a gente começa um tratamento específico da doença falciforme e ele vai dizer para a gente, doutor, agora eu sei o que não é sentir dor. Porque durante o tempo todo eu sentia dor, achava que era o normal. E às vezes eu tinha crises de dores mais fortes. Mas aí agora com a medicação ou algum tratamento que a gente faça, ele começa a não sentir dor. Aí ele fala, não, agora eu sei o que é não sentir dor. Eu sentia dor o tempo todo e achava que era normal. Então, é uma doença que infelizmente não tem cura, né, doutor? Mas tem essa questão do tratamento para otimizar essa qualidade de vida do paciente. Qual seria um estilo de vida ideal para essas pessoas que sofrem desse problema? Hoje a gente já começa a falar um pouco em cura, a gente já tem muito estudo muito avançado na cura da doença falciforme, né? Hoje já se fala-se muito do transplante de medula óssea, que é uma ideia de a gente tirar essa anemia falciforme desse paciente. Porém, eu sempre falo para os meus pacientes, eles ficam muito em busca desse transplante. O transplante, ele também leva uma doença, né? Então, a gente fala que a gente muda de uma doença para outra. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao indicar um transplante, porque existem indicações específicas da doença falciforme. Normalmente, vai ser indicado para o transplante pacientes que têm quadros mais graves. Então, pacientes mais graves têm indicação de um transplante, que ele é curativo, porém a gente está mudando uma doença para outra, ele vai continuar sendo acompanhado pelo hematologista, podem ter outras intercorrências também, então a gente acaba mudando esse aspecto, né? E aí, quando a gente fala em cura, a gente está falando muitas vezes do transplante de medula óssea. A gente tem estudos querendo trazer outras terapias, outros remédios aí, ainda em fase inicial, que talvez é uma coisa que daqui 5 anos, 10 anos, a gente já fala em cura por outros métodos, né? O estilo de vida de um paciente, ele tem que ser o mais saudável possível, né? Então a gente pede que eles não fumem, né? Que não usem bebidas alcoólicas, né? Que tenham uma alimentação balanceada, podem sim e devem fazer exercícios físicos, né? Porque a gente é importante que, claro, que se ele cansa mais, a gente tem que respeitar esse limiar de cansaço, mas o mais importante é que esses pacientes eles tenham um estilo de vida saudável, porque a gente sabe que o estilo de vida saudável, os pacientes que têm anemia falciforme e um estilo de vida saudável, ele tem menos crises e, consequentemente, um menos risco de ser internado, até risco de morte, comparado com os pacientes que não têm esse estilo de vida saudável, né? E isso vale para todo mundo, toda a população, né? O estilo de vida saudável é o que a gente tenta prezar no tratamento de qualquer doença. Exatamente, doutor. Muito obrigada pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos aos telespectadores do Notícia de Picos. Muito obrigado. Mais uma vez, a ideia desse Dia Mundial de Anemia Falciforme é mais uma conscientização da população para que a gente possa lutar por políticas públicas, né? Infelizmente, a maioria dos pacientes com anemia falciforme, eles são pacientes que eles não têm condição de ter um serviço de saúde adequado, então eles dependem do Sistema Único de Saúde. Então, esse dia é mais um dia importante para a gente lutar por esses direitos desses pacientes. Doutor Dairton, muito obrigada.